Preste bem atenção às três afirmações a seguir. Elas são de fundamental importância para se ter a exata noção do que seja conjunto. O conjunto Q é formado por todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, com P inteiro e Q inteiro e diferente de zero. O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que não podem ser escritos na forma P sobre Q, com P inteiro e Q inteiro e diferente de zero. Representamos a seguir cada intervalo em sua forma de conjunto, notação própria para intervalos e na reta real.
Uma relação de pertinência é representada pelos símbolos pertence ou não pertence. Trata-se da relação entre um elemento e seu conjunto. Notamos que C é elemento de A, portanto dizemos que C pertence a A, e que G não é elemento de A, portanto G não pertence a A. A relação de inclusão é representada pelos símbolos está contido, contém, não está contido ou não contém. É uma relação existente entre dois conjuntos. Observando os conjuntos, notamos que todos os elementos de B também são elementos de A, e, portanto, B está contido em A, e, o que é equivalente, A contém B. Notamos ainda que nem todo elemento de A pertence a B, então A não está contido em B, ou, o que é equivalente, B não contém A. E também que nem todo elemento de C pertence a A. Então, C não está contido em A. A reunião entre os conjuntos A e C resulta no conjunto cujos elementos X pertencem ao conjunto A ou ao conjunto C. Notamos que a reunião entre os conjuntos A e C resulta no conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A ou ao conjunto C. Portanto, o conjunto A, B, C, D, G. Note que o C é comum aos dois conjuntos e escrevemos uma única vez. A intersecção entre os conjuntos A e C resulta no conjunto cujos elementos X pertencem ao conjunto A e também ao conjunto C. Note que a intersecção entre os conjuntos A e C é formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, ou seja, conjunto cujo elemento é C. A diferença entre os conjuntos A e C resulta no conjunto cujos elementos X pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto C. Note que a diferença entre os conjuntos A e C resulta no conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto C. Portanto, resulta no conjunto ABD. Note que a diferença entre os conjuntos C e A resulta no conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto C e não pertencem ao conjunto A. Portanto, resulta no conjunto cujo elemento é G. Quando um conjunto for subconjunto de outro, a operação diferença entre eles se chama operação complementar. Portanto, o complementar de C em relação a A é igual a A menos C, portanto, resulta no conjunto
cujos elementos X pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto C. Notamos também complementar de C em relação a A como C traço, que é igual a A menos C. Dizemos que B está contido em A ou que B é subconjunto de A, C e somente C. Se X pertence a B, então X pertence a A. Dizemos que dois conjuntos são iguais se todos os elementos de um pertencerem ao outro e vice-versa. O conjunto partição do conjunto cujos elementos são 1, 2 e 3 é o conjunto formado por todos os seus subconjuntos. Assim, ordenamos da seguinte forma: conjunto com nenhum elemento, vazio. Conjunto com um elemento, 1, 2 e 3. Conjunto com dois elementos, 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E conjunto com três elementos, 1, 2, 3.